Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula nós vamos estudar a representação decimal. E antes de tudo, vamos só relembrar um pouquinho o estudo dos números decimais. Para começarmos o nosso estudo, vamos relembrar que uma unidade eu posso representar por um U, que representa uma unidade. 10 unidades juntas formam uma dezena. 10 dezenas ou 100 unidades formam uma centena. E 10 centenas ou 1000 unidades formam uma unidade de milhar. Isso tudo a gente já estudou quando começou a estudar o sistema de numeração decimal. É só para a gente recordar rapidinho esse sistema que nós vamos agora estudar com mais profundidade. E para isso, nós vamos estudar justamente as representações decimais a partir do estudo do décimo, centésimo e milésimo. Por exemplo, eu tenho aqui o décimo. A palavra décimo vem de 10 e é representado justamente por uma fração cujo denominador tem base 10, ou seja, são frações decimais. Toda fração decimal ela pode ser representada por um número decimal. O número decimal, a gente sabe que são aqueles números que são representados por vírgula. Por exemplo, décimo é 1 sobre 10. Eu posso representar um décimo, eu leio como um décimo igual a 0,1. Então, a forma de eu representar esta fração na forma decimal com o denominador 10, um décimo, que eu leio, eu posso representar como um número com vírgula decimal, 0,1. Centésimo. Centésimo já está dizendo a palavra 100. Então, vai ser 1 sobre 100, que é igual a 0,01. Então, eu leio como 1 centésimo. Milésimo. A palavra milésimo vem de 1000. Então, é 1 sobre 1000. E eu posso representar na forma decimal como 0,001, que eu leio 1 milésimo. Se vocês prestarem atenção, a quantidade de casas decimais que vem após a vírgula vai depender de décimo. Por exemplo, tem uma casa decimal após a vírgula. Centésimo tem duas, ó. O 01, dois números depois da vírgula tem dois números. E milésimo tem 3 números após a vírgula. Lembrando o seguinte: se eu tenho um valor, o número decimal, ele não vai se alterar quando nós acrescentamos 0 à sua direita. Por exemplo, se eu acrescentar um 0 aqui, esse número decimal ele não vai se alterar, ele é o mesmo, não vai mudar. Se eu acrescentar um 0 aqui, se eu acrescentar um 0 aqui, a mesma coisa se eu acrescentar mais outro 0, mais outro 0, mais outro 0, ou seja, se eu acrescentar zeros aqui, esse valor numérico desse número decimal, ele não vai se alterar, ele não vai ser acrescentado. Então, ó, como é que eu posso, então, diante disso, representar esse número na forma de fração, na forma decimal? Por exemplo, eu tenho aqui a seguinte fração: 17 décimo. 17 décimo, se eu fosse simplificar esse número, seria 10 dezenas mais 7 unidades sobre 10, que eu posso escrever como? Como é toda fração não é uma divisão, e no caso aqui a divisão é por 10, que é o número decimal, então vai ser 10 sobre 10 mais 7 sobre 10, ou seja, eu separei o 10, que representa o décimo,
de 7, que representa a unidade. Eu separei, né, já que está uma soma, porque se eu somar 10 mais 7 é igual a 17. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou transformando essa fração na forma decimal. Então, ó, continuando. Se eu tenho aqui 10 dividido por 10, vai ser 1, que é justamente o 1 inteiro, mais 7 sobre 10. 1 inteiro eu posso representar nesta forma, que eu chamo de forma mista da fração, que representa 7 dividido por 10 é quanto? 7 décimos. 7 décimos, se é 7 décimos, é 0,7. Então, se eu somar 1 mais 0,7, vai dar igual a 1,7, que é justamente a forma decimal desta minha fração com o denominador 10. E como é, professor, que eu faço o processo inverso da forma decimal para a forma fracionária? Eu tenho aqui esse seguinte exemplo. 3,9. 3,9 ou 3 inteiro e 9 décimo. Eu posso representar como 3 inteiro e 9 sobre 10, já que é 9 décimo. Somando aqui, ó, eu tenho 3 mais 9 décimo. Aí 3 inteiro décimo representa 30. Por quê? Porque se aqui é 3, representa 3 dezenas mais 9 unidades. Então, ó, 3 dezenas, 30 sobre 10 mais 9 sobre 10. Somando aqui 30 mais 9 vai dar igual a 39. E repetindo o meu denominador, já que são iguais, repetindo, vai ficar 39 sobre 10, que é a mesma coisa de 3,9 é igual a 3,9 é igual a 39 décimo. Então, ó, eu transformei esta minha forma decimal na forma fracionária. Então, pessoal, como é que eu posso representar justamente ou fazer a leitura desses números decimais? É justamente fazendo esta transformação de número decimal em fração ou a transformação de fração em um número decimal. Então, para melhor fixarmos esse nosso conteúdo, nós vamos fazer agora um exercício. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.